Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Deixa eu aproveitar que você está em pé, dê um abraço pelo menos em 4. Diga para ele, que bom que você veio adorar a Deus com a gente hoje. Pelo menos em 4, diga para ele, que bom que você veio adorar a Deus com a gente hoje. Pelo menos em 4. Sai do seu lugar. Diz para ele, que bom que você veio adorar a Deus com a gente hoje. Você veio no melhor lugar. Você veio no melhor lugar. Ô glória. Depois que você deu um belo abraço, tome seu assento. Quero me desculpar com o horário. Então, eu vou falar aqui 20 minutos, rápido. Porque 20 nunca é 20 minutos, né? Então eu vou falar 20 minutos. Nunca é 20 minutos, né? Para mim, uma alegria estar com vocês. É muito bom estar com o Johnny, com a Jéssica, com seu pai, com sua mãe, com essa igreja, com os obreiros, com os jovens dessa casa. Eu me sinto estando na igreja que eu pastoreio. Então, quando o Johnny me fez o convite, é o dia do meu aniversário. Então, no dia que Deus me presenteia com mais um ano de vida, eu preciso presentear o seu altar com uma boa mensagem. Uma boa mensagem, tá? Eu sei que vocês estão vivendo 13 dias de clamores para 12 meses de vitória. Vocês já estão clamando pelo 13º, para que o Senhor, né? E aí, nós estamos clamando muito mais do que todo mundo. Enquanto alguns só estão clamando 12 dias, nós estamos clamando 13 dias. Eu vi um glória aqui. Então, nós estamos clamando muito mais. Porque quanto mais a gente clama, mais segredos de Deus serão revelados. Eu quero, diante desse tema, tempo de clamar para viver 12 meses de excelência, quero dividir com vocês uma revelação bíblica, clara, sucinta. O tema do meu sermão essa noite é: eu clamo aqui e Deus me abençoa lá primeiro. Tá? Eu clamo aqui e Deus me abençoa primeiro no mundo espiritual. Tá? Então, antes das coisas se tornarem materiais na sua vida, existe um agir de Deus espiritual. Tá? Quero que você leia comigo Daniel capítulo 10, por favor. Se você quiser ficar sentado, eu sei que é hábito da igreja, mas eu quero ir lendo e já pontuando com vocês, para ficar fácil. Hoje eu estou fazendo 25 anos de ministério, né? Capítulo 10, verso 2. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste. Daniel 10, 2. Estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Tigre, ou Idequel. Idequel e Tigre é a mesma coisa. Levantei os meus olhos, olhei, vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com um fino ouro de Ufaz. O seu corpo era como a turquesa, o seu rosto parecia como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés como bronze que foi polido. A voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Verso 7. Só eu, grite bem alto, só eu vi isso. Então preciso entender que ele estava cercado de um monte de gente, mas só ele viu. Vou falar de novo. Então não é porque você não viu que não esteja acontecendo. Vou falar de novo. Não é porque você não viu ainda que não esteja acontecendo. É porque Deus revelou só para alguns. E alguns que estão aqui vão ver antes das coisas acontecerem, tá? Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Por que nem todo mundo que vive com você, que anda com você, vê o que você vê? Será que só eu peguei esse negócio aqui? Por que só você consegue ter a sensibilidade de ver coisas que às vezes seu esposo, seu filho, seu marido não consegue ver? É porque Deus está mostrando para você o céu pelo lado de dentro primeiro. Deus está te mostrando o céu do lado de dentro. Tá? Aleluia. No obstante, caiu sobre eles um grande temor. Olha para mim, por favor, e eu termino. Fique em pé. Dá um glória aí. Senta.
Quem só viu? Quem só viu? Quem só viu? Quem? Daniel. O resto dos homens ninguém viu. Alguém viu alguma coisa? Mas o texto diz que eles saíram correndo. Do quê? Eles não viram e saem correndo. Tem gente que não vê nada e sai correndo para lá e para cá. Sai correndo atrás de campanha de vitória para lá e para cá porque não consegue ver. Ninguém entendeu nada. Por isso que a vida dele é oscilar em ministérios, em igreja, para lá e para cá, atrás de vitória. Mas quem vê não sai correndo, fica no lugar, porque sabe que a vitória vai até ele. Ah, e eu termino. Só eu, Daniel, vi essas coisas, e as que estavam comigo não viram. No obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, se esconderam. Verso 8. Pois eu fiquei só. Grite bem alto, só eu fiquei. Por que só ele fica? Porque só ele vê. Por que algumas pessoas fogem do propósito? Porque não conseguem ver o céu do lado de dentro. Vou falar de novo. Porque algumas pessoas se desviam do propósito, porque não conseguem ver o céu pelo lado de dentro. E eu quero convidar você, esse último dia de clamor, para em 2016, ver o que você nunca viu. Provar o que você nunca provou. Ter experiências que você nunca teve na tua vida. 2016 não é ano só de viver as coisas palpáveis, mas é ano de viver as coisas espirituais em Deus. Coisas espirituais em Deus. Ah? Verso 8 diz: não ficou força em mim, transmudei-se a minha formosura, desmaiei, não retive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o meu rosto em terra. Então peraí, olha para mim. Quem não vê nada sai correndo, não é assim? Agora quem vê cai de joelho. Entenderam nada? Por que algumas pessoas têm dificuldade de adorar e viver uma vida de adoração? Porque o tanto que você adora é o tanto que você se relaciona com o seu Deus. Significa, quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais você vai adorá-lo e mais você vai se prostrar aos seus pés, reconhecendo que Ele é poderoso. Ah? Verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e compreender, humilhaste perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vou falar de novo. Eu vim por causa das tuas palavras. Eu leio o último verso, 13. Mas o príncipe, isso é uma analogia, tá? Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de frente a mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, a palavra aí no original é arcanjo, veio para ajudar-me, porque Gabriel é o mensageiro, Miguel é aquele que guerreia. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então eu queria que você levantasse sua mão direita assim bem alto. Só você que tem mão, quem não tem não precisa. Grita bem alto assim, diga: é hoje. Bate pelo menos em 3 notas assim. Escuta a palavra de Deus para o teu coração, rapaz. O teu coração. Presta atenção, o livro de Daniel a gente não vai falar dele hoje. Não vai falar nada de Daniel, nada dos 3 amigos. A gente vai falar hoje só sobre esse fato bíblico do capítulo 10. Porque às vezes a gente vive um evangelho fast food, um evangelho drive-tour. A gente vive um evangelho miojo, né? A gente acha que 3 minutos de culto alguma coisa acontece. A gente acha que 3 minutos de oração ou de adoração alguma coisa acontece. Mas o evangelho não é desse jeito. Não é miojo. Evangelho é relacionamento com Deus diário, todos os dias, tá? Seria muito bom, como eu vejo em alguns lugares pelo Brasil, alguns sermões, diz assim: ó, hoje a tua vida vai mudar. É que não concluir o sermão, o seu caráter vai mudar, né? Porque Deus começa uma transformação primeiro interior, depois exterior. Vou falar de novo. Primeiro é interior, depois é exteriormente. Daniel está cercado de uma situação e ele encontra um caminho. Pergunte para mim, qual é o caminho? A oração. O maior caminho de vencer as maiores crises da vida, o caminho se chama oração. Primeiro, como está a nossa vida de oração? Será que eu oro ou eu rezo? Porque muitos de nós deixamos de orar, passamos a rezar.
A palavra rezar no latim significa falar de forma repetitiva, não tem mais emoção. Oração é um diálogo, não é um monólogo. Aonde há um diálogo na oração, eu falo, Deus responde. Eu falo, Deus responde. Eu falo, Deus responde. Eu falo, Deus responde. Monólogo, só eu falo. Não existe resposta. Então o monólogo está ligado com uma reza. Então muitos de nós não estamos orando mais, nós estamos rezando. Você já viu gente que ora num púlpito ou no microfone, quando você dá a oportunidade, muda até a voz. Amantíssimo Deus, pelo beneplácito de tua graça. Isso não é oração, isso aí é fingimento farisaico. A oração é aquilo que você é de verdade, com a voz que você tem, com a linguística que você tem. Primeiro, que você pode ter uma boa oratória, mesmo assim você não sabe orar, porque você precisa de um intérprete, um intercessor. É o Espírito Santo do Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então para com essa oração farisaica, dá uma balançada em cima assim, para, pelo amor de Deus. É, porque a gente, meu Deus, querido, amado, eterno. A gente começa a citar umas palavras que ele diz, para que isso? Deixa eu fazer uma pergunta, quando você quer alguma coisa do seu pai, como é que você chega a ele para pedir? Hã? Paizinho lindo no coração. O grande problema, e eu sou de uma casa de filho de pastor, neto de pastor, eu aprendi muito tempo na minha vida que a oração é a simplicidade. A gente, ao longo do tempo, a gente quer virar a oração um momento de ápice. Sabe por quê? Porque nós deixamos de orar. Por isso que muitas pessoas dizem assim, olha, amanhã será um momento de oração. Não, não pode ser amanhã, é hoje. Vou falar de novo. Um momento de oração você não pode deixar para amanhã, precisa ser hoje. Então por que esse Daniel venceu primeiro no mundo espiritual? Porque era hábito viver uma vida de oração. Abre comigo capítulo 3 de Daniel, por favor. Capítulo 3 não, capítulo 6. Isso, verso 10. A oração é como ir para a academia. Eu vou na academia há muito tempo. Eu não entendi a risada, mas tudo bem. Outro dia eu paguei, sabe aquelas... Por que você riu também? Sabe aqueles negócios que você paga 3 meses, 6 meses, eles te dão aquela promoção, pague 6 meses de academia e vai sair tanto. Eu fui lá, paguei 6 meses, fui 2 vezes na academia. Porque você vai a primeira vez, você vai todo empolgado. Você compra um tênis novo, você põe um short novo, você põe uma roupa, você vai procurar em um monte de lugar uma roupa para colocar nova, que é difícil encontrar. E aí você vai lá todo empolgado, você chega lá, você primeiro vai andar, caminhar numa esteira, aí de repente eles te levam para um aparelho. Aquilo ali, aquele aparelho, eu apelidei ele como a grande tribulação. Tem um aparelho na academia que você pega e você fica assim. Tinha hora que eu falava, sai Satanás desse lugar. Irmão, aquilo é ruim demais. Então no segundo dia você diz, não, amanhã eu volto, eu preciso emagrecer. No outro dia você acorda com dores localizadas em todos os lugares do corpo. E você diz, hoje não, vou deixar para amanhã. Amanhã, você nunca mais volta. Eu brinco que oração é como ir para a academia. A primeira vez que você pratica a oração, você levanta da oração todo quebrado, fisicamente, espiritualmente, porque você nunca pratica isso. Mas se você continuar praticando, você vai ficar forte, fortalecido. Entenderam nada? A oração é academia. Se você não tem um hábito de orar, você não tem um hábito de falar com Deus. Ninguém entendeu nada, mas tudo bem. Capítulo 6, verso 10. Lê para mim aí algum jovem, para mim, bem alto. Obrigado por ler muito forte esse verso, vai. Mas o quê? Mas Daniel, vai. Apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou. Para. Era o quê? Como de costume. Para costume. Você pegou essa, não? Daniel não orava porque ele estava sendo perseguido. Daniel não orava porque estava com câncer. Daniel não orava porque estava desempregado. Eu vou entregar uma palavra forte aqui para algumas pessoas. Daniel não orava porque a dificuldade bateu na porta da casa dele. Não. Daniel já tinha o hábito de orar antes da dificuldade chegar.
Por que que a gente não consegue ter uma vida de clamor antes da dificuldade? Então ele estava dizendo assim, ó, eu não vou orar porque estão me perseguindo. Eu vou continuar no meu costume orando, porque eu sei o Deus em quem tenho crido. Eu sei o Deus em quem tenho falado. O grande problema nosso é que a gente vê o contraste do evangelho. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia. Um casal que vai se casar e caprichosamente eles não convidam Jesus quando o vinho acaba. Eles convidam Jesus antes do vinho acabar. Vou falar de novo. De repente você não pegou. Eles não convidam Jesus, não, chama Jesus porque o vinho acabou. Porque a gente sempre convida Jesus depois que as coisas acabam. Depois que tudo se arrebenta. Mas esse casal disse assim, vamos convidar Jesus antes, porque ainda que Jesus esteja na festa, pode acabar o vinho. Mas ele transforma água em vinho para a glória do seu nome. Então viver uma vida de oração é costume. Grite bem alto, costume. Qual foi o último dia que você orou? Graças a Deus, né, mano? Outro dia eu perguntei isso no culto, irmã, semana passada. O que é oração? Oi, tudo bem? O que é oração? Hã? E escutar o que ele tem para falar. Quer ver uma coisa? Pastor John, você pode me ajudar? Fique em pé aí. O senhor vai ser Deus. Cara de Deus. Eu sou o crente que gosto de orar, mas oro da forma errada. Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso, amantíssimo Deus, abre as portas, eu determino, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de... Eu oro. Quando eu acabo de orar, eu não espero nem Deus falar, porque eu estou preocupado na oração em falar. O problema nosso é que a gente aprendeu que oração é obrigação de falar. E quem disse que oração é obrigação de falar? A oração é obrigação primeiro de escutar o que é que Deus tem para mim. É escutar que os caminhos dele são diferentes dos meus caminhos. Então a minha oração precisa ser assim, o que é que o Senhor tem para mim? Fala que o teu servo ouve. Qual é a direção que eu preciso tomar? Quais são as coisas que eu preciso melhorar? Não, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Eu vim denunciar algo aqui dentro de nós. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós em 2016. Não determinar o que queremos, mas receber dele o que ele tem para nós. Porque o que não subiu ao teu coração é o que o Senhor tem reservado para você. Levante as suas duas mãos para o alto. Deixa eu liberar uma palavra sobre esse lugar. Em nome de Jesus Cristo, você vai viver um tempo de oração, de um devocional com Deus sadio, tá? Sadio. Em nome de Jesus Cristo, eu estou liberando essa palavra com muita autoridade, com os meus olhos abertos, com muita clareza, dizendo para você que esse ano de 2016 será um ano onde você vai viver o tempo de Samuel, onde você vai ouvir a voz de Deus e vai dizer assim, fala que o teu servo ouve. Este ano você vai ouvir muito mais a voz de Deus do que a voz dos seus amiguinhos. Você vai ouvir muito mais a voz de Deus do que a opinião alheia. Você vai seguir a vontade de Deus, o desejo de Deus. Eu estou liberando essa palavra. Escute a voz de Deus para você. Então Daniel não ora porque tem uma dificuldade. Era. Então se você não costuma orar, quando você entra em uma batalha, em uma lida, em um propósito de oração, você vai sentir. Porque a oração não é só física, a oração é espiritual. Grite bem alto, espiritual. Escritor, Pedro vai dizer bem assim que nós oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. Então significa o quê? Que a oração é um sacrifício espiritual. O culto é um sacrifício espiritual. A leitura da Bíblia é um sacrifício espiritual. Você quer ver uma coisa? Às vezes você fica assistindo um filme, 2, 3 filmes, um atrás do outro, não dá sono, não é assim? É assim ou não? Você fica 2, 3 horas no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, eu não tenho nada contra isso, estou fazendo uma analogia. Você fica 2, 3 horas, não te dá sono, você lê um monte de babaquice, um monte de coisa que não presta, mas vai pegar a Bíblia para ler 10 minutos, o olho começa a arder, começa a dar dor de cabeça,
Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Porque isso aqui não é natural, isso é espiritual. Vou falar de novo. Isso não é natural, isso é espiritual. Você passa a madrugada toda, às vezes, no WhatsApp, falando, conversando com todo mundo. Pega uma madrugada para tirar 30 minutos para falar com Deus. 3 minutos, 5 minutos depois, você já não tem mais nada para falar. Você já entregou todo mundo, até a Dilma Rousseff, você entregou no altar de Deus. Já acabou tudo. E de repente você não tem mais nada para falar. De repente dá sono. Se brincar, você cochila de joelho. Pergunta por quê? Porque não é natural, é espiritual. Eu vou falar de novo para você entender. Perceba que às vezes, quando você era do mundo, você ia por risca-faca, por forró, por samba. Você passava a madrugada toda lá e não sentia sono. Mas de repente, quando você entra no culto, dá 30 minutos de culto, começa a boca a se abrir. Começa a te dar uma sonolência. Sabe por quê? Porque isso aqui não é entretenimento, isso aqui é culto. Isso aqui é coisa espiritual. Então eu quero que você entenda isso. Isso é espiritual. Se eu entender que eu vivo na carne, mas sacrificando coisas no espírito, eu vou entender que eu posso viver andando numa carne, mas agindo no espírito. Grite bem alto. Daniel tinha costume. Qual é o seu costume? Fala comigo. Quais são os seus costumes? Fica em pé. Você vai tentar daqui a pouco. Se liga no tronco. Você tem hobby? Não tem hobby? Tem ou não tem? Qual é o seu hobby? Jogar videogame. Isso me chama com uma partidinha. Você faz todo dia? Toda hora? Por que você não faz toda hora? Tem o quê? Tem outras prioridades. Porque jogar videogame é só um hobby. Quando sobra tempo. Quando tem espaço. Não entendeu nada. A oração não pode estar na categoria de hobby. Precisa estar na categoria de prioridades. Vou falar de novo. Rapaz, eu acordei hoje com a vontade de orar. Não. Todo dia você precisa acordar com vontade de orar. Isso não é hobby. Isso é prioridade. É oxigênio da alma. Obrigado. Charles Spurgeon disse uma frase célebre. O que é oração? É o babucear dos lábios de uma criança. É um grito de um pugilista. Porque às vezes na oração você tem aquela oração de pugilista, né? Deus me deu vitória, a porta vai se abrir, eu creio nisso. Mas há momentos que você não tem mais a voz de pugilista, nem de vencedor. A sua oração é só do babucear de uma boca de uma criança, como a boca de Ana. Não sai barulho nenhum. Meu Deus. Ai. Você já teve numa oração de coinonia, de comunhão com todo mundo, que de repente todo mundo começa a orar, daqui a pouquinho todo mundo silencia, só um ora e todo mundo começa, é Deus. Amém. É isso mesmo, Senhor. Aí para não ficar vergonhoso lá no fundo, você aleluia. Eu sei que aqui não tem isso, né? Nós estamos vivendo a maior guerra da igreja. Pergunte qual? A igreja atual tem muita informação e pouca oração. Que é isso? Nós estamos, desculpa a expressão aqui, viu, pastores, mas eu preciso falar isso aqui. Nós estamos vomitando teologia do púlpito. Nós estamos em uma época que mais teologia é ensinada do púlpito. E às vezes nós estamos perdendo o princípio que é a oração. E eu, como professor de teologia, parece ser contraditório falar isso, né? Mas eu estou falando com muita seriedade. Nós estamos escutando, estudando demais e orando muito pouco. E aí eu vou com o conselho dos apóstolos que dizem Atos dos Apóstolos. Mas nós ficaremos no ministério da oração e da palavra. Da oração e da palavra. Vou falar de novo, da oração e da palavra. Não é da palavra e da oração, é primeiro oração, depois palavra. Porque se não tiver oração, não tem poder na palavra. Por isso que são... não vou falar não. Fala, irmã Cedo.
São louvores que não têm autoridade, são pregações que não mudam ninguém. São sermões bonitos, são canções bonitas, mas não muda ninguém, porque falta oração. Como está a minha vida de oração? Eu só oro quando as coisas apertam? Porque Daniel está orando sem as coisas apertar. E quando apertam, ele diz assim, eu não vou dobrar a oração. Ele diz assim, eu vou continuar orando do mesmo jeito. Vou falar de novo. Ele não diz assim, eu vou dobrar a oração. Ele diz assim, eu vou continuar no mesmo ritmo. Porque eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Capítulo 6, eu vou ler o texto de novo. Capítulo 6, verso 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, no seu quarto haviam janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha de joelho a orar. E dava graça. Porque a oração não é só petição, eu preciso dar graça. Eu vou falar de novo. A oração não é só petição, é dar graça. É dizer, Deus, muito obrigado por essa situação. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu te dou graça por tudo. Aí o texto diz, e diante do seu Deus, como dantes costumava fazer. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Lembra quando você aceitou Jesus, qual era o seu grau de oração? Fala comigo. Fala comigo, pelo amor de Jesus. Quantas vezes você fez loucura de oração no teu quarto? Só você e Deus. Fala, eu não estou falando oração de joelho, eu estou falando oração. Oração. Ei, e como é que está agora? Como é que está? Como é que está a minha vida de oração? Ninguém fala nada comigo. Grite bem alto, precisa ser costume. Mais alto, precisa ser costume. Quem é mais forte entre o homem e a mulher? Quem é mais forte? Eu vou definir. Fisicamente, quem é mais forte? O homem ou a mulher? A mulher. Eu vou provar para vocês que... Olha a cara dele já. Quem é mais forte fisicamente entre o homem e a mulher? Todo mundo era homem, agora já ficou em dúvida. Quem acha que é o homem, levanta a mão. Quem acha que é a mulher, levanta a mão. Quem não acha nada, de repente você não está achando nada, levanta a mão. O homem gosta de se gabar pelo seu porte físico, dizendo bem assim, eu sou mais forte do que a mulher. Aí ele pega o texto fora de contexto. Ele pega o texto de Efésios assim, que a mulher é um vaso frágil. Frágil emocionalmente ali, não é fisicamente. Aí eu te desafio, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma ali que está no colo da minha esposa. Ela já chegou com ela no colo. Vai acabar o culto, ela vai ficar no colo. Vai subir a casa no colo. Agora pega essa criança e põe no meu colo. 2 minutos. Toma, minha filha, cansei. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Não. Pegaram mãe ou não? Por que que o homem não consegue carregar a criança no colo? Não é porque ele não tem a força, é porque ele não tem um costume. Ele não tem o hábito, que é isso, entenderam nada? Ele não tem o costume, ele não tem o hábito. E a mulher, ainda que fisicamente apareça ser frágil ou não tenha tanta força como o homem, mas ela consegue carregar uma criança de 10, 15 quilos, várias horas no colo, e o marido não consegue carregar 2 minutos, porque o costume gera fortalecimento. O costume gera fortalecimento. Se você se acostumar a orar, nada e nem ninguém vai te separar do amor de Jesus Cristo. Vou falar de novo. Se você se acostumar a viver uma vida de oração, nada vai te separar de Deus. Nada. Você pode perder parente, pode receber decepções, pode receber pedradas. Você tem uma vida com Deus. Você tem uma vida com Deus. Você tem uma vida com Deus. E eu termino. Daniel entendia esse caminho. Abra comigo 1 Samuel capítulo 1, verso 12. Abra comigo. Abra a Bíblia. Daniel entendia esse caminho. Ele entendia que a oração não era miojo. Não adianta jogar 3 minutos no chão e dizer assim, faz alguma coisa. Nem sempre ele vai fazer.
Não faça da oração de Elias uma doutrina para a tua vida. Quem entendeu nada? 1 Samuel capítulo 1, verso 12. O que é que o texto está dizendo? Acharam ou não? Fala comigo, pelo amor de Deus. Lê para mim alguém aí com força. Demorando-se no orar perante o Senhor, passou Eli ao observar-lhe. Pastor, o senhor lê de novo para mim, para esse povo entender que existem orações que não são de hoje. Demorando-se ele no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe. Para, pastor. Obrigado. Olha para mim. Quem já teve num culto que de repente o pastor dali diz assim, o pastor falando do carro vai fazer oração. E aí, o seu subconsciente é aquela Oraçãozinha, né? Mas de repente ele vai pegando fogo. Ele sozinho. E você começa. Ele não vai parar de orar, não? Porque o nosso subconsciente, nós não estamos mais orando. Nós estamos só cumprindo regras religiosas. Ninguém entendeu nada. O texto diz que essa mulher perseverou em orar ao Senhor. Vou falar de novo. Qual era a necessidade dela? Gerar filhos. Ela entendeu que existem coisas na vida que não é igual miojo, 3 minutos. Existem coisas na vida que é perseverança. Eu oro, vou orando, continuo orando. Eu oro, vou orando e continuo orando. Vou falar de novo. Eu oro, vou orando e continuo orando. Pastor, mas ele continua bebendo. Eu oro, vou orando, continuo orando. Pastor, mas meu filho continua nas drogas. Eu oro, vou orando e continuo orando. Pastor, mas a porta continua fechada. Eu oro, vou orando e continuo orando, porque Deus está no controle de tudo. A minha oração não define a hora que Deus vai agir. A minha oração é o combustível para Deus agir. A minha oração não é o start. Deus, age agora. Não. A minha oração é a fumaça do incenso que sobe a narina de Deus, para que Deus cheire e diga bem assim, eu vou atender na minha hora, do meu jeito. Faço como eu quero. Abre comigo. 1 Reis, capítulo 19. Por favor. 19 não, 18. Todo mundo fala da oração de Elias, não é assim, pastor Johnny? Não, mas Elias orou 3 segundos, ele nem terminou a oração, né? Ele mal terminou a oração e Deus mandou fogo. Porque existem momentos na vida que você precisa mais consertar do que orar. Entenderam nada? Capítulo 18. Do verso 1 até o verso 35. Elias está arrumando o altar que foi quebrado. São entre 5 e 6 versículos ele arrumando o altar. Verso 36, ele vai orar. No 37, Deus responde. Olha para mim. 5 versículos arrumando o altar. 1 versículo orando. 1 versículo de resposta. Se você quiser ter uma vida de resposta grandiosa de Deus, às vezes Deus vai te requerer muito mais consertar o que está quebrado do que viver uma vida longa de oração. Entenderam nada? Vontade de falar uma coisa, mas não sei se eu posso falar. O que é que vai adiantar eu armar uma barraca em cima do monte, orar 10 dias consecutivos e descer de lá e eu não ter um relacionamento saudável com a minha esposa, com a minha família? Não são 10 dias de oração que vão mudar. Sabe o que você tinha que ter feito, ou que eu deveria fazer? Primeiro é restaurar minha casa com atitudes. E depois que eu restauro com atitudes, se eu viver um momento de restauração, eu vou entender que Deus vai responder na hora que Ele quer e rapidamente. Agora, gente, eu vou colocar eu quero viver uma vida bagunçada. Altar quebrado, todo destruído, eu quero viver uma vida de oração para Deus responder. Deus não vai responder desse jeito. Porque existem momentos que Deus vai dizer bem assim, primeiro você conserta. Se dedica a consertar. Arruma o que está quebrado. Depois que você arrumar o que está quebrado, quando você abrir a boca, eu sou Deus de resposta. Eu sou Deus de resposta. Pega na mão de pelo menos 3 pessoas, diga para ele assim, é momento de restaurar o altar, tá?
Eu vi um aleluia ali, mas também só foi um. Daniel conhecia o caminho da oração. Ele entendia que existiam momentos que você ia precisar muito mais consertar. E existia um momento que você ia viver um período grandioso de oração. É uma batalha espiritual. E aí chegamos no capítulo 10, eu falo mais 10 minutos e oro, tá? Com você. Ele está orando. Beira do rio Tigre. 21 dias se passam. O texto vai narrar dizendo bem assim: estava eu na beira do rio Tigre com alguns homens, e de repente só eu vi. Só eu? Preste atenção. O grande problema da vida é que algumas pessoas andam com você e não conseguem viver uma vida de íntima com Deus que você vive. E você não pode exigir dessas pessoas o mesmo grau de ver o que só você consegue ver. Não cobre de alguém o que Deus só mostrou para você. Vou falar de novo. Não exija de alguém o que Deus só mostrou para você. Pastor, o que faz o Senhor pregar o evangelho? É porque Deus mostrou uma coisa para mim que não mostrou para você ainda. Mas a minha esperança é que logo, logo você veja o que eu vi. E se você ver, você vai viver o ide de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu posso estar cercado de um monte de pessoas, mas só eu ver. Eu posso estar pregando para uma plateia grandiosa, mas nem todos possam ver ou visualizar. E o meu pedido é que Deus possa abrir os nossos olhos essa noite. Que nós possamos ver coisas sobrenaturais de Deus. Tá? O texto diz, depois de 21 dias, ele vê tudo isso. E quando ele vê, os que estão com ele não veem nada e saem correndo. A Bíblia vai dizer em Timóteo que alguns vivem no vento de doutrina, tá? A palavra vento no grego significa aquilo que vive em movimento. Então algumas pessoas literalmente, quando não vem um milagre aqui, eles mudam para lá para ver se vê. Entenderam nada? Pergunta por quê? Vai. Ah, mas lá tem um copo com água. Lá tem uma flor ungida, lá tem um saquinho de sal. Lá eu estou vendo. É porque quando eu vivo uma crise espiritual, eu vivo a vida carnal, então eu tenho que ver para crer. Mas quando eu vivo uma vida espiritual, eu vejo que muita gente não vê, são as coisas espirituais de Deus. Eu não preciso, ainda bem eu brinco na igreja, que eu sou de uma época fazendo rádio na difusora no Paraná, que muitos líderes religiosos diziam bem assim: coloca o copo com água em cima do televisor, que eu vou orar para que você possa beber. Já viram essa não? Sim ou não? E agora, onde põe o copo com água? Porque agora não dá para colocar copo com água em cima do televisor, é de LED. Como é que vai pôr o copo com água? Agora mudou a mandinga. Põe o copo com água na frente da televisão. Minha pergunta está aí. Eu não preciso de nada palpável para crer. Vou falar de novo, eu não preciso de nada palpável para quê? Eu preciso de água que eu possa ver no mundo espiritual. E eu estou vendo o que Deus está fazendo. Eu vou falar de novo, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Bata no peito. Eu vi. Viu o quê? Viu o quê? Você lembra? Quando o Saulo está caminhando no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. O texto diz que os olhos dele viram o quê? O Cristo. Jesus. E o que fez dele se tornar um apóstolo? Porque com os seus olhos ele viu. Com os seus olhos, ele viu. Então minha pergunta está aí. Quando eu tenho uma crise espiritual, não vejo o mundo espiritual, eu vivo correndo atrás de patuá, atrás de evangelho triunfalista, atrás de boa cumba. Mas nós estamos aqui hoje reunidos porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu não preciso de amuleto, eu não preciso de bengala. Eu tenho asas, vou falar de novo. Eu não preciso de bengala, eu tenho asas, eu tenho asas. Eu tenho asas para voar em Deus. E eu termino. O texto diz que todo mundo foge, só ele vê. Só ele? Só ele? Deixa eu falar uma coisa para você, mãe, pai, irmão, irmã. Às vezes você vive num lar que moram 5, 7 pessoas. E todo mundo, quem mora lá, não consegue ver o que você vê. As pessoas vivem correndo atrás de soluções, mas você consegue ver que você e sua casa servirá ao Senhor.
Ainda que eles fiquem correndo para lá e para cá, dizendo, ali tem, eu preciso daqui. Você está vendo o que eles não estão vendo. Jesus está dentro do teu lar, Jesus está dentro da tua casa, Jesus está dentro da sua família. Ele ora. Existe um mundo espiritual. O texto diz que o anjo se revela ao tal Daniel, e ele tem uma visão magnífica, nada a ver com o que passa na televisão, né? A gente vê alguns anjos que são meio estranhos, muito estranhos, para não falar outras coisas. Mas esse anjo aqui, o rosto dele brilha. O texto diz que ele é estrondoso, maravilhoso. E o texto diz que ele diz assim, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a me buscar, o Senhor tem ouvido as tuas palavras. Eu vou falar de novo. Você clamou no primeiro dia e você achou que não está acontecendo nada, mas desde o primeiro dia já estava acontecendo alguma coisa. Eu vou falar de novo. Faz 12 dias e esse é o 13º dia que você está orando e alguma coisa parece que não está acontecendo nada, nada muda. Mas eu preciso entender que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual em Deus. Pega na mão desse irmão e diz assim, você está sendo abençoado no mundo espiritual primeiro. Abra comigo, por favor, Efésios 1:3. Aonde somos abençoados primeiro? Às vezes você acha só porque as coisas não se tornaram materiais, você não é abençoado. Você já é abençoado. Eu não preciso que a coisa se materialize para que eu me torne uma pessoa abençoada. Eu já sou abençoado. Eu não estou abençoado. Eu sou abençoado. Vou falar de novo. Eu não estou abençoado. Eu sou abençoado. Hã? Efésios 1:3. Algum jovem, lê para mim com força. Fica em pé, lê com força, mais alto. Igual aquelas pregadoras da Praça da Sé. Como louvamos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Ele nos abençoou primeiro onde? No céu. Ó. Ele nos abençoou primeiro aonde? Aonde? Então olha para mim. Para de andar dizendo assim, eu não tenho vitória. Não, você já tem. A coisa já aconteceu. Lá primeiro. Vou falar de novo, lá primeiro. Porque lá revela a vontade dele, o que ele tem de melhor para você. Ainda que Satanás sopre alguma pessoa, diga assim, para que você busca tanto, você ora tanto, parece que nada acontece. Aí você abre esse texto de Efésios 1:3 assim, ele já me abençoou, ele já me abençoou, ele já me abençoou. Vou falar de novo, de repente você acorda e dá um glória a Deus. Ele já salvou a minha casa, a minha vida já foi alcançada no céu. Isso é andar em fé, isso é andar em... É entender que um dia as coisas espirituais vão se tornar materiais. Contra o que lutamos? Porque tem gente brigando com quem não é para brigar. Você está brigando com a pessoa errada. Porque se a oração é uma batalha espiritual, eu preciso entender. Primeiro, eu sou abençoado aonde? 2, contra o que lutamos? Porque se a minha guerra é espiritual, por que eu quero brigar carnalmente? Entenderam nada? Às vezes você quer viver uma vida familiar de discussões e brigas, aonde sua briga é lá. E você está brigando aqui. E a coisa está parada lá. Vou falar de novo. Mas se você parar de brigar aqui e começar a brigar lá, as coisas serão liberadas para a glória do nome de Jesus Cristo. Porque tem gente que briga por tudo, né? Abra comigo Efésios 6:12, por favor. Contra o que lutamos? Contra o que lutamos? Alguém lê para mim com força. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados de potestade. Irmã, nossa briga, a definição do verso é nos lugares aonde? Por favor, lugares celestiais. Você lembra o verso que antecedeu esse verso que eu li? Que nós somos abençoados primeiro aonde? Aonde? Se eu sou abençoado primeiro no céu,
significa que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes da maldade, aonde? Celestiais. Então olha para mim, por favor. Quando você ora aqui, por mais simples e humilde seja a sua oração para algumas pessoas, mas no mundo espiritual, ela soa como uma bomba nuclear. Pastor, não entendi nada. Simples. Jesus disse assim: eis que eu vos dou o poder. A palavra poder no grego é dunamis. Dunamis é dinamite. Então quando eu oro, eu bombardeio o inferno, eu bombardeio as hostes da maldade. Então, se eu entender que quando eu oro, eu bombardeio as hostes que estão nas regiões celestiais, que não entram mais, não tem mais autorização. Outro dia, outra coisa eu falo sobre isso. Não entram mais. Antes Satanás tinha livre acesso de entrar e julgar e condenar e até mesmo apontar, como fez com Jó. Agora ele não entra mais. Porque se antes dele entrar, existe na porta um advogado. Existe na porta um advogado. Vou falar de novo. Existe na porta um advogado. Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. Tá? Então eu preciso entender que esse culto... Não sei se eu vou pegar isso aqui e sabe daqueles cultos? Sabe daqueles cultos que você sabe que diz assim, cara, o céu desceu na igreja. Você já usou essa expressão, sim ou não? Sim ou não? Está errado. Porque o céu nunca vai descer no culto. Somos nós que subimos para lá. Você lembra quando João está na ilha de Patmos? Ele está em uma ilha que não pode sair. E Deus quer mostrar algo para ele. Deus não desceu o céu para ele ver. Ah, para, só eu entendi isso aqui. O texto diz: e o Senhor o arrebatou e o levou para dentro do céu por uma porta. Então olhe para mim. Sabe aquele culto que alguma coisa muda dentro de você? Não é o céu que desceu, foi você que saiu da terra. Como assim, pastor? O teu corpo continuou sentado onde está, mas o teu espírito, que tem contato com o Espírito Santo, entrou nas mansões celestiais. Por isso que dia 30/4 vão fazer 14 anos que eu prego esse Brasil e pastoreio a igreja. Eu disse para Deus: no dia que eu pregar o evangelho, aonde a mensagem estiver só na terra, eu paro de pregar. Por isso que eu estou aqui pregando e a minha alma, o meu espírito está lá na sala do trono. Eu preciso viver o que eu estou pregando. Levante as duas mãos para o alto, por favor. Feche os dois olhos, por favor. Saia desse culto na terra, entre no culto no céu. Feche os dois olhos, pelo menos 30 segundos. Só diga glória a Deus, só diga aleluia. Só diga que Ele é santo. O céu nunca vai descer. É você que precisa subir de nível. É você que precisa subir de nível. Orebaracanto, orebaragaça. Faça como o apóstolo Paulo disse: eu conheci um homem que subiu ao terceiro céu. Ele não desceu, ele subiu. Então suba, suba, suba. Faça um culto diferente. O teu culto não é terreno, o teu culto é espiritual. O teu culto é nas regiões celestiais, aonde o Senhor te abençoa. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que a minha guerra é uma guerra espiritual. Tá. Descobrimos que nós somos abençoados primeiro aonde? Descobrimos que contra o que ou contra quem lutamos, sim ou não? Aí a minha pergunta é: que arma usar? Não é a pergunta? Que arma eu tenho que usar contra essa maldade? Príncipe das trevas. Que arma? Que arma? Posso falar uma loucura, sim ou não? Você lembra quando Elias arruma o altar? O texto diz que ele coloca animais no altar, lembram disso ou não?
ele faz um rego, coloca água no rego, parecendo semente, e o texto diz que ele olha o altar e o altar está perfeito, e tem animal e tem oferta, sim ou não? Depois que Deus responde a oração dele, o que é que sobra no altar? O que é que sobra no altar? O que é que sobra no altar? Grita bem alto, cinza. Mais alto, cinza. Se a vitória que você recebeu, quem está sendo glorificado é a sua vida de oração, é sinal que Deus não respondeu ainda. Porque se Deus responder a tua oração, tudo que você fez vai virar cinza no altar. E o único nome que será glorificado é o nome de Jesus Cristo. Você já viu o tipo de gente assim, Deus me deu essa vitória porque eu fiquei 5 dias orando, 7 dias em campanha, 18 dias em jejum. Oi, olha para mim. Quando você recebe uma vitória de Deus, uma resposta no altar, tudo que você fez virou pó no altar. Agora é só o louvor dele, a glória dele. Só eu que entendi isso aqui. Ninguém entendeu nada. E as nossas armas, quais são? Porque agora não é mais oração. Estão comigo ou não? Abre comigo Coríntios, por favor. Vamos lá, vamos lá. 2 Coríntios 10, 4. Dá um glória aí, por favor. O cameraman, pastor Johnny, vai ficar magrinho, cara. Porque ele está para lá e para cá. Eu sou um pregador agitado, é assim mesmo. Então você tem que ficar, ó. 2 Coríntios 10, 4. Eu queria alguém que já pregou na Praça da Sé para ler esse texto. Ninguém, né? Pastor, lê para mim. Que é isso? Não, nem força, não. Eu gostei, vai. Porque as armas de nossa milícia não são canais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Só ela entendeu, ninguém entendeu nada. Lê de novo para ver se eles pegam o texto. Vai ler. Até achar. Não lê mais não, deixa quieto. Lê aí, jovens, vocês, fiquem bem lendo para mim. Não? As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas, armas de Deus para derrubar aquele planeta. Para, olha para mim. Eu termino aqui agora para você entender. Eu tenho um inimigo. Identifiquei o inimigo, sim ou não? Sim. Eu sou abençoado primeiro aonde? Aqui ou lá? Quando o culto é daquele culto, é o céu que desceu ou eu que subi? Ah, mudou tudo, tá vendo agora? Agora nós descobrimos que nós temos armas em Deus para transpor as fortalezas. O que é uma fortaleza? Fica em pé vocês. Todos, vem. Fica aqui, você. É aqui. Fica na frente dela. Vocês 5 aqui. Assim, como uma fila aqui. Vamos, rapaz. Virado para cá, vocês 5. Assim, ó, assim. Nenhum de vocês serviram o exército ainda, né? Vem para cá. Vem você para cá. Deixa a Bíblia aqui. Fica aqui. Você dá um glória aí, pelo amor de Deus. Eu aprendi agora que eu tenho armas em Deus, porque agora eu oro e a minha oração vira um armamento na mão de Deus, né? Para transpor o quê? O quê? O que é uma fortaleza? É o quê? Um muro que impede a entrada. Então vamos lá. Isso aqui é só uma sugestão para vocês entenderem. Dá um glória aí, poxa. Ela é só sua amiga da igreja, não é isso? É. Vamos pensar que ela seja sua irmã. Tira a mão do bolso. Tira a mão do bolso. Já se vira exército? Vão se acostumando. Pensa que ela é sua irmã, tá? E você está aqui na igreja no último dia do clamor, tá? Você está aqui no último dia. E ela é tua irmã. E ela está na gandaia. Faz cara de gandaieira aí. Eu também não sei, nunca fui no gandaia. Vamos pensar que ela está envolvida no mundo, tá? Mas o que impossibilita ela vir para a igreja é o quê? É o quê?
Mas aí a gente descobriu que nós temos armas em Deus para destruir com dunamis a fortaleza do diabo. Aí ele dobra o joelho, fecha o olho. Vocês entenderam porque eles gostam de eu vir pregar aqui no negócio de jovem? Que eles gostam no sarro. Ele vem para o culto, ele começa a clamar. A oração que para muitos, essa oração é furrequinha, ele não grita, não fala nada. Mas a oração verdadeira não faz barulho aqui embaixo. Eu vou falar de novo, de repente você não pegou. A verdadeira oração não faz barulho aqui embaixo, faz barulho lá em cima. E aí ele está no último dia dizendo: Deus, salva minha irmã. Deus, tira ela da prostituição, tira ela do crime, tira ela do mundo. E ela está lá. Parece que não consegue nada, mas ele está orando. Mas de repente cumpre-se o que dizem 2 Coríntios 10:4. A oração dele vira armamento em Deus para destruir toda a fortaleza. Aí de repente o que impedia vai saindo de cena, vai saindo de cena, vai saindo de cena. E aí Deus resgata e traz para a sua casa. Então eu preciso entender que eu sou abençoado primeiro aonde? E o meu culto primeiro precisa ser aonde? Está dando para entender ou não? E eu termino aqui. Chega que eu não aguento mais. Estou em forma. Você fica em forma, assim você cansa mais rápido. E eu termino. Nós estamos no último dia dessa campanha de clamor. Jeremias 33 diz assim: clame a mim. É tão bonito esse verso, né? Aí depois de toda essa explicação, você entendeu esse verso? Antes dele responder, tem tudo isso para acontecer. Antes de tudo isso acontecer, aí o anjo desce a Daniel e diz assim: filho, desde o primeiro dia que você começou a clamar, Deus ouviu. Desde o primeiro dia Deus me enviou. Mas tinha um povo, uma hoste da maldade, um príncipe da Pérsia, ia chamar de principado ali, queria impedir a resposta, mas Deus enviou Miguel, e Miguel é arcanjo. Miguel guerreou e eu desci para trazer a tua resposta, para trazer a tua resposta. Pastor, a partir de hoje eu tenho que adorar anjo? Claro que não. Capítulo 22 de Apocalipse: adorai só o Senhor. Os anjos são conservos, nós precisamos adorar só Jesus, rapaz. Fique em pé.